Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida, amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco e nesse trimestre você tem a oportunidade de estudar sobre o livro de Salmos. Se você não tem a sua lição, filho de Deus, corre atrás, baixa o aplicativo Escola Sabatina e você vai ter todo o conteúdo da nossa querida lição para você ter uma intimidade com Deus. Se você ainda também, você passou 2023, nós estamos agora em 2024, e não se inscreveu no canal da Associação Paulista Leste, vá lá no YouTube, filho de Deus. Clica lá no sininho, @Paulista Leste, se inscreva no canal para você receber as notificações do nosso campo. E se você ainda não está nos seguindo no Instagram, vai lá, filho de Deus, vai lá, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa amada e querida Escola Sabatina, tá bom? Não se esqueça, temos o QR Code aqui no cantinho, tá vendo? Você está concorrendo ao quiz da lição. São 3 perguntinhas toda semana que você pode testar seu conhecimento sobre o estudo da lição. Então vai lá, participe, faça história conosco, tá bom? E eu agradeço porque você está aqui com a gente. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 3. Não vou falar sozinho, tenho meus amigos aqui, uns camaradas ponta firme nota 10, que fala sobre a lição O Senhor Reina, lição 3. Temos aqui o pastor Fábio de Sá, nosso querido. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Manda um abraço para a família, papagaio, periquito, cachorro, quem tiver lá. Estamos felizes de poder retornar aqui, estivemos juntos, né, semana passada aí, e é bom a gente falar um pouquinho mais sobre o livro de Salmos, agora o reinado de Deus, o cuidar de Deus ao longo da história aí, e aproveitar e mandar um abraço para todos que estão acompanhando, minha esposa, meus filhos também, e vamos juntos para mais essa jornada aí. Vamos lá. Pastor Alexandre Martins. Não é Alexandre de Moraes, Martins. O de Moraes esteve aqui um dia também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ele é de Itaquera, gente. Conhece ali bem aquele povo. Sabe o que domina ali, não sabe, pastor? Opa, rapaz. Zona Leste, final ali da estação de metrô, perto da igreja. Aliás, distrito maravilhoso. Um abraço, um beijo aí para todos os irmãos que me acolheram com tanto carinho aí, moram todos no meu coração. Mandar aqui também um salve aí, né, pro pessoal aí de toda a nossa região aqui, mas em especial pros amigos que estão aqui, bom revê-los. E pra família, né, deixar o coração ali também, né. Vamos beijão lá. Aí pra todo mundo. E temos aqui o pastor Rafael Alvarenga, pastor do distrito de Polvilho. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Que Deus te abençoe. Polvilho para Jesus, amém? É isso aí. Polvilho ali na região de Cajamar. Semana passada eu mandei um abraço, né? Um beijo para minha esposa, Aline. Mas essa semana eu tenho que mandar para minha mãe também, para meu irmão, para minha família. E novamente para o distrito de Polvilho. Receberam muito bem ali. Um abraço a todos para os distritos da associação, né? Muito bem. Vamos começar o estudo da nossa lição. Pastor Rafael, pode orar para nós aqui nesse momento? Pedimos a direção do Espírito Santo. Querido Pai, nós nos achegamos até Ti mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, Pai. Nós pedimos a presença do Seu Santo Espírito para que possamos falar de uma maneira agradável e que possa ser de conhecimento de todos a Sua palavra. Amém. O Senhor esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar. Está lá em Salmos capítulo 93, verso 1, que diz: O Senhor reina. Vestiu-se de majestade, vestiu-se de Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Davi, nesse momento, ele começa a fazer uma hipérbole falando a respeito sobre a forma grandiosa de Deus, para mostrar que quem reina e quem comanda esse universo é Ele. O que nós podemos falar sobre esse salmo maravilhoso, pastor Fábio? Principalmente, o que nós podemos falar sobre esse Deus? Como que esse Deus reina tudo isso? Semana passada a gente falou muito sobre a questão do sentimento, né, das tristezas humanas, a gente abriu o coração para Deus.
E a gente basicamente faz uma ponte com a semana de hoje, dizendo o seguinte, que esse mesmo Deus que ouve os nossos lamentos, ele está conduzindo a história desse mundo. Eu acho interessante que ao longo do estudo nosso aqui, a gente vai perceber o seguinte, que o livro de Salmos, ele tem muito de profecia também. Tem. Muito de profecia. Por exemplo, a gente falou que ele fala muito sobre... o livro de Salmo é poderoso, ele tem muito a ver com os sentimentos do nosso coração, mas ao longo que a gente vai percebendo aqui, a gente percebe que Deus, ele se revela profeticamente também no livro de Salmos. Olha a completude desse livro, né? A gente às vezes passa batido, o livro de Salmos é um livro bonito, tem palavras bonitas, palavras singelas, mas ele é tremendamente profundo. E o primeiro passo que Davi começa a escrever é o seguinte: Deus começou reinando, e ele vai terminar a história desse mundo cuidando dela também. E aí a gente volta para um aspecto que eu queria encerrar com esse ponto. No controle da nossa vida, por mais dramático que esteja, Deus está reinando. E é essa certeza que a gente tem que ter, né? Pastor Alexandre? Estava aqui imaginando, né? Existe no intuito de Deus quando entregou a palavra, em especial aqui o livro de Salmos. Jesus um dia disse assim, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O livro de Salmos é uma revelação de quem Deus é, né? Assim como toda a palavra. Mas quando a gente olha, ele é completo. Ali é como se Deus estivesse dizendo para nós aquilo que é explícito, quem ele realmente é. Por exemplo, se ele reina, ele é rei. Mas implicitamente ele está dizendo que se ele reina, existe um reino. Então, em que reino ele reina? E quem faz parte desse reino, né? E como legislador e como rei de todas essas coisas, eu posso acreditar nesse rei? Eu posso depositar minha confiança nele, né? Então, você vê, primeiramente, ele se demonstrou ali, no estudo que fizemos, como alguém, um ser acessível e acolhedor. De repente, ele vai se mostrar como aquele que é rei, e faz algumas outras coisas além de reinar. Então, quem é esse Deus? E até que ponto eu posso depositar minha confiança nesse governante supremo? Eu quero fazer parte desse reino? Eu faço? Quer dizer, vale a pena fazer parte do reino desse rei? Que tipo de rei é esse? Né? Ou que tipo de lei governa esse reino do qual ele é rei? É uma lei que impõe escravidão? É uma lei que impõe jugo? É uma lei que liberta? Então, quem é Deus? E aqui, abertamente, o livro de Salmos está dizendo, eu vou me revelar para vocês quem eu sou e que tipo de reinado eu faço, que tipo de monarquia, né, eu estabeleci, se de fato a gente pode dar esse nome ao estilo de governo de Deus, né? Ou seja, ele reina sobre o quem, com o que, fazendo o que, e que reino é esse, né? Então acho que isso a gente vai se aprofundar aí no decorrer desse bate-papo. É interessante, pastor, porque quando o salmista ele expressa nas suas palavras, ele expressa sobre as obras da sua mão, das suas mãos, ele é eterno, fala sobre o poder de Deus e o poder de governar sobre as criaturas e sobre as coisas, e também fala-nos sobre, ali no Salmo 100, sobre a sua misericórdia, que Deus nos acompanha. A pergunta que fica na minha mente é, se Deus reina sobre todas as coisas, sobre a criação, ele é o Criador, ele reina, foi ele que nos fez, será que Deus ele pode reinar no nosso coração? Né? Muitas pessoas não aceitam esse reinado no coração porque têm dúvidas sobre esse Deus. E os salmos eles nos elucidam sobre quem é esse Deus, de várias formas, né? E é interessante que Deus também ele se expressa aqui dizendo que nós somos o seu povo, nós somos parte do seu rebanho. Será que nós queremos que Deus nos conduza por pastos verdejantes, para esses pastos? Então a lição dessa semana ela enfatiza muito isso, o cuidado, a soberania de Deus sobre a nossa vida, né? E eu acho interessante essa parte de domingo que o Senhor nos fez. A lição ela deixa bem claro um ponto assim. Somente um Criador ele tem o poder de abençoar. Eu acho magnífico isso. E a bênção passa de pai para filho. Porque quem criou o filho foi o pai. Quem nos criou foi Deus. Então a essência de você entender a divindade é você dar a vida, né? Isso é permitido dentro do ventre materno
para isso acontecer. Então você vê que se Deus nos fez, o Salmo 24 diz que a Deus pertence todas as coisas. Tudo que eu tenho é dele, não é meu. Eu sou apenas, como a mordomia diz, somos apenas um mordomo das coisas. Cuidamos das coisas de Deus. Cuidamos das coisas de Deus. Então, como que eu posso colocar aqui, entender essa ênfase que o Salmo dá? Ele me fez, então eu tenho que prestar conta para Ele. Eu tenho que fazer as coisas para Ele, porque a Ele pertence todas as coisas. Como que eu posso fazer isso, pastor? Esse conhecimento, né? Eu penso o seguinte, que Deus, a gente tem que ter a noção de que Deus é criador, Deus é nosso mantenedor também. Se a gente não tiver consciência de que o que a gente vive é pela graça de Deus, eu ouvi uma frase essa semana que dizia o seguinte, né? Tem uma música, eu acho que foi até talvez seja o pastor Luiz, que é o presidente do campo aqui, ele usou uma frase numa mensagem. A primeira vez que eu pisei foi alguns dias atrás aqui na associação, né? Isso no ano passado. Uma frase que ele usou dizendo assim: eu não sou nada sem Jesus. É uma música do Communion, né? Talvez ele já tenha repartido essa frase, mas é essa consciência que a gente tem que ter, né? Que a lição vem trazendo essa semana no livro de Salmos. A nossa dependência é puramente de Deus. A gente depende, os recursos que eu tenho, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, os benefícios que Ele me dá, é tudo graças a Ele. Ele é o mantenedor, Ele é o criador, e se a gente tem consciência disso, a gente vive mais feliz. Se a gente acha que tudo que a gente produz é o que gera felicidade pra gente, a gente não vai ser feliz. Mas quando a gente tem consciência que a gente depende dele sempre, que nós não somos nada sem Jesus, aí sim a gente tem uma vida mais centrada, mais feliz, mais tranquila, acreditando que Ele é um mantenedor e o Senhor da nossa vida também. A nossa dependência é puramente dele. Não existe outro caminho, né? E quando nós entramos para a partir de segunda-feira aqui, que eu admiro, que o Senhor reina, o Senhor como Criador está ligado de um modo inseparável, principalmente como Deus soberano, diante de tudo isso. Eu tenho que entender que Deus é quem comanda. Você já imaginou o peso que isso ganha quando um rei escreve isso? Por exemplo, um rei, numa época em que existiam outros reis, além dele, Davi, por exemplo, e ele dizia assim: o Senhor reina. O perfil dos reis era um perfil extremamente arrogante, era um perfil de poder supremo. Era um deus, considerado em muitas mitologias. Mensageiros tinham medo de dar mensagens para o rei, se fossem mensagens ruins, porque a maioria deles eram mortos quando davam uma mensagem ruim. O filho do rei morreu na guerra. Ninguém queria dar essa notícia para um rei. Agora você imagina um rei dizendo assim: Deus é quem reina, Ele é soberano. Então, aí eu penso, eu não sou rei, todos nós aqui longe disso, né? Meros mortais. E eu penso assim: rapaz, se um rei que tinha uma nação inteira, obviamente escolhido por Deus, até ungido por Deus, ele disse que Deus é rei, quem sou eu para dizer que ele não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que fez um rei admitir que Deus é quem reina? Que experiências ele teve de reinar, onde ele percebeu: não, quem reina não sou eu, quem reina é Deus. Então, provavelmente, por uma batalha, por exemplo, completamente aos olhos humanos, que seria perdida, e ele foi lá e venceu. Ou então, uma decisão que precisava ser tomada, onde às vezes você não tem que escolher entre o bom e o ruim, mas você tem que escolher entre o bom e o melhor, mas você não sabe em que fim que vai dar, e você fala: Deus, me diz, né? E aí você olha e diz assim, Davi, por exemplo, Salmo 19, né? Que diz aqui, né? O Salmo é davídico, né? E aí você vê dizendo assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que proclamava a glória de um rei? Bom, a coroa, para o que tinha, um cetro, um manto. Então, mas que manto é o manto que... Então, é o manto das estrelas. Quer dizer, que rei é esse, né? Em que o manto é o céu, né? Eles proclamam a glória desse rei. A coroa deles, desse rei, não é uma coroa de ouro. Ela é algo muito mais superior, ou seja, eu sou nada, eu não sou nada. E acho que é por isso que até Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque é o seguinte: ele era rei, às vezes se ensoberbecia, mas quando ele se deparava com a realidade, quer seja um profeta, alguém que mandou, né? Isso aqui, ele tirava a roupa, né? Assim, ele falava assim: não sou nada.
Agora, quando você usou o termo meros mortais, né, daí eu fico pensando o quanto que a gente tem que aprender com Davi hoje nos Salmos, né? Porque, por exemplo, Davi, ele começou bem, aquele menininho lá que lutou com o gigante, depois ele deixou a arrogância subir, né? Ele quis fazer o censo ali, por quê? Quis fazer o censo. Porque é errado fazer censo para saber quantos exércitos tem, né? Não, para mostrar o poder dele. Depois, ele toma conta de uma mulher que não era dele. Então, assim, porque eu sou o rei. Só que daí tem um salmo que eu acho muito bonito, que é o Salmo 131, que fala assim: Senhor, hoje eu não procuro mais grandes coisas, não. Hoje eu tô tranquilo, tô nos teus braços, tô em paz. Por quê? Porque ele percebeu que, na verdade, tudo que ele fazia acabava pesando sobre ele. Acabava trazendo uma consequência que não era, de fato, aquilo que traria felicidade para ele. Agora, pegando o que o pastor Alexandre falou, né? Se um rei tem noção de que ele tentou tudo, que se achou o máximo e viu que não é ele que domina, aí quem está em casa acompanhando, ou seja, onde for nós aqui, quem somos nós para nos deixar enfrentar ou contrariar essa autoridade de Deus, aquele que toma conta da nossa vida, né? Quem somos nós para dizer assim: não, eu ainda vou conseguir grandes coisas, vou conquistar isso, aquilo. Deus fala assim: não, é eu que estou tomando conta da tua vida. Davi, ele teve que sofrer consequências além disso também. Por exemplo, a Bíblia declara que ele nunca deixou de apartar diante dele a espada nos filhos dele. Ele teve que sofrer para entender que ele deveria ser uma pessoa humilde. E aí o Salmo traz uma lição para nós aqui, eu fecho com isso, né? Será que a gente tem que sofrer também para a gente perceber que Deus é que está no comando da nossa vida? Tomara que não, né? Porque Davi teve que sofrer um pouquinho, baixar a arrogância dele, para ele entender que Deus estava no controle da vida dele. Isso diferente de muitos reis que se perderam no meio do caminho, né? É interessante, pastor Fábio, que aqui no Salmo 14, verso 1, diz assim, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Nós vemos que o reinado de Deus ele é constantemente desafiado. E quando nós chegamos ali às questões atuais que vivemos hoje na sociedade, principalmente dentro da igreja, porque a igreja é um reflexo da sociedade, nós vemos as pessoas perderem muito tempo com coisas que não são cabíveis a um cristão. Nós servimos a um rei que reina, né? O Deus está reinando sobre todas as coisas. E até os animais reconhecem esse reinado, que tem um intelecto ali limitado, né, por causa da sua criação, que não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós vemos em nossas igrejas, nos grupos, nas redes sociais, as pessoas perdendo muito tempo com essa questão de quem reina, quem está mandando no país, quem está no poder agora, quem não está. E nós nos esquecemos que as nossas bandeiras não são de direita, de esquerda. Nós somos do reino celestial. Aqui o salmista diz que pela fé o povo de Deus se alegra pela inauguração do reino celestial. Então nós aguardamos esse reino glorioso. Nós aguardamos a vinda de Cristo. Então quando nós reconhecemos esse Deus, nós não vivemos por esse reinado desse mundo. Não importa. Sim importa, devemos ter votos conscientes e outras coisas. Mas não importa muito quem está lá no poder. Importa quem está sentado no trono celestial. Esse é Deus. Mesmo que essas pessoas façam coisas que às vezes nos prejudiquem como igreja ou pessoalmente, eles não estão acima do poder de Deus. Existem muitas pessoas que levantam teorias da conspiração, isso, aquilo, mas esquecem quem está no controle de tudo, que é o nosso Deus soberano, né? Pegando o seu gancho, pastor, eu me lembro de um comentário de Ellen White, né, autora cristã, ela dizendo o seguinte, né, que José, vamos pegar José, que eu acho que é o grande exemplo que a gente tem na história de Deus conduzindo apesar dos dramas ali, né? Ela fala assim, de uma maneira que a gente não consegue entender, Deus usou tudo que o homem fez com José e cumpriu na vida de José os propósitos que ele tinha. Então, assim, não foi Deus que jogou José na prisão, não foi Deus que jogou ele no buraco, não foi nada disso. Mas ele usou isso como ferramenta para cumprir o propósito. Como? Porque foram os homens que fizeram. Não sabemos explicar. Então, assim, pegando o seu gancho, não importa se o prefeito, se o governador, se o pastor, se o pai fez alguma coisa para você. Deus pode usar aquilo como uma ferramenta para cumprir na tua vida o propósito que ele tem. Então, por quê? Porque o homem pode dominar por um momento, mas quem reina é Deus. A palavra final é de Deus. Amém.
Esse foi um gancho bom esse aí, Rafael, porque deu um insight muito legal pro pastor Fábio aqui. E eu fiquei pensando uma outra coisa, né? Qualquer governante, qualquer um, em qualquer lugar em que se assuma a posição como, assim, enfim, alguém que comanda ali uma nação, eu acho que a coisa mais complexa a respeito de justiça é encontrar alguém que consiga o equilíbrio para o paradoxo de poder e autoridade. Você encontrar o que vai dividir, porque quando às vezes tem muito poder, por usar tanto desse poder, o governante ou quem está ali, ele acaba sensibilizando ou desgastando tantos relacionamentos que ele se torna um líder autoritário, né? Alguém que está acima de todos, que tem todo o poder. Ao mesmo tempo, ele não faz com autoridade. Ou seja, que autoridade... Você falou uma coisa que eu achei demais aí, cara. Você falou assim, os animais, seres que não têm raciocínio. Ou seja, qual é a autoridade que Deus exerce acima dos seus governados, né? Ou do seu povo? Então, é de criador. Ou seja, até qualquer criatura, né? Ela consegue ver isso. Você não precisa muito mais para entender isso. E como que Deus, na sua justiça, porque ele vai ser juiz, né? Ele consegue achar o equilíbrio entre ser todo-poderoso, mas não perder a sua autoridade, né? Um pensamento de máxima aí, né? O poder corrompe. Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, mas o poder não corrompe Deus. E por que o poder não corrompe Deus? Então, porque existe a equidade, existe justiça. Ou seja, e ele é um Deus justo por essência. A lei é justa. Ao mesmo tempo que a lei é justa, ela foi justa até para ele mesmo. Então, é só na essência de um Deus de amor que a gente consegue encontrar essa equidade. E conseguir confiar. Que, meu amigo, é o seguinte, não faz parte da nossa escolha ele ser rei ou não. Ele é. Então, quer dizer, a minha escolha é: eu vou ser submisso a esse rei ou não? E aí é onde você é rebelde ou súdito. E é uma decisão nossa. E ele deixa a gente decidir. E aí ele se revela dizendo: podem confiar em mim. É interessante que a gente puxa essa linha que vocês estão colocando, porque assim, Jesus é o nosso advogado, e lá na frente ele vai ser nosso juiz. Então, você confia nele para te defender e confia nele também para te julgar. Deus é o nosso juiz. Como que eu consigo... Você teria coragem de abrir teu coração para um advogado, sabendo que você tem possibilidade de perder uma causa? Você abre todos os detalhes. Aí ele vai montar a peça de processo para fazer os mecanismos de defesa para você. Aí julga a primeira instância, você ganha. Aí tem que a outra parte recorre. Nesse interim, ele deixa de ser teu advogado e vai ser juiz. E você cai na mesma vara para ele poder ser julgado. E ele ainda fez a lei. E ele faz a lei. Aí que tá, a gente vai naquele texto que diz assim: Deus é o justo juiz, né? É isso que eu quero entrar nesse contexto, né? O justo juiz. Como que Davi, ele coloca: Senhor, o Senhor me defende e eu, por favor, eu peço que o Senhor me julgue. Porque a tua justiça, ela é pura. E aí que eu acho bonito, porque se a gente vai no livro de Apocalipse, a gente vê lá que Deus vai julgar, né? O livro de Apocalipse declara muito bem isso, e não vai ter escapatória para ninguém, porém o mesmo Deus diz assim: olha, conheço as tuas obras. Deus conhece tudo a gente, ele sabe, né? Ele não é um juiz que ficou sabendo informações que surpreende para julgar a gente, ele sabe tudo, e apesar dele saber todos os podres nossos, sendo juiz, ele fala assim, aí ele deixa a capa de juiz e se torna a capa do cordeiro, fala assim: eu conheço tudo, mas eu vou interceder por você nesse momento aqui. Eu cumpri a pena. Então, assim, nesse aspecto, a gente não tem que ter medo nenhum do juiz, porque já conhece tudo, né? E ele ainda manda um advogado que é ele mesmo para interceder por nós, né? Essa é a felicidade que a gente tem em Cristo Jesus, na graça dele, né? Porque esse é o paralelo que a lição faz também, né? Começa a falar sobre o juiz, mas ao mesmo tempo
aquele que intercede dá graça pra gente também, né? E o livro de Salmos fala sobre É isso. uma coisa maravilhosa, né? A gente parar. É o conceito de Zacarias 3, né? Satanás começa a jogar, falar das suas vestes sujas, falar, julgando o caráter dele, falando dos pecados do povo. Ele só usa, Deus é o meu juiz. E eu acho interessante porque todos nós um dia vamos entrar na sala de audiência de Deus. Vai ter que prestar conta. Sim. Não tem nada que vai ser encoberto. E a certeza de que se temos Jesus Cristo como nosso advogado, membro dessa divindade, a certeza que a causa vai ser ganha no final, porque Deus é o nosso juiz e Ele morreu por nós, pagou o nosso pecado, o preço do nosso pecado, para que pudéssemos ter uma chance de viver uma eternidade. Amém. Eu acho isso maravilhoso. E é interessante, pastor, porque nós não conseguimos encontrar paz quando há injustiça, né? A injustiça, ela é revoltante, né? Quando talvez todos nós já tenhamos passado por um processo de sermos injustiçados. E aqui a autora fala sobre esse processo de um juízo investigativo, de um Deus que está atento às nossas causas, né? Nada passa desapercebido por Deus, né? Às vezes nós pensamos que, é como o pastor Alexandre disse, que o poder corrompe. Muitas vezes nós, soberanos desse poder, né, dessa corrupção, nós acreditamos que podemos manejar as coisas como devemos, né? Ou achamos que é a nossa vontade. Mas nada passa desapercebido por Deus. Ele um dia, né, como nós vimos ali no caso de Estevão sendo apedrejado, e nós vemos no texto bíblico, Deus em pé, ali havia um julgamento sobre Israel. Então Deus um dia se levantará do seu trono. E isso declara um julgamento. Então todas as coisas estão sendo julgadas. E às vezes você está me ouvindo aí falando assim, poxa, eu estou sendo injustiçado em algum aspecto na minha vida. Eu acredito que eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, não tenho alegria em viver. Mas saiba que um dia Deus haverá de julgar, né? Tem um tempo certo. Ele é o justo juiz. E deixe suas causas na mão de Deus, que você vai alcançar paz, né? Porque aqui também, na lição, ele está falando que Deus está atento à sua lei, está atento à sua aliança. Foi ele que fez, né? Foi ele que fez o acordo conosco. E ele fará tudo, né? Já fez, né? Deu seu filho para cumprir essa aliança. Eu fico olhando essa questão de estarmos atentos à aliança de Deus, eu fico admirado, porque Deus não precisa da gente. Ele é Deus, gente. E ele olha para a situação, olhando o ser humano, ele peca, Deus vai lá, faz aliança com Adão e Eva, começa a falar, vai lá, quebra de novo, depois vai para Israel, tenta fazer a aliança, o povo quebra de novo. E ele sempre insistindo. Vem Jesus, ele vai, tenta de novo, um novo concerto. E eu fico parando para pensar, como que é um Deus de misericórdia. Deus, ele olha para nós olhando assim, filho, eu só quero cuidar de vocês. Por que tanta rebeldia? Por que você não entende o que eu quero para você? Deixa eu cuidar de você, eu quero cuidar, eu quero te dar deleite, eu quero te dar paz, eu quero te dar tranquilidade, eu quero te dar uma vida eterna. Mas por que você se contenta com o lixo que esse mundo te dá? Interessante, né? A aliança deveria partir por quem, né? Geralmente por quem vai se dar mal, né? Vai buscar um jeito de se dar bem, ou de resolver. Então, o que acontece? Adão peca, foi ela. Não, eu não. Foi a serpente. No fim das contas, a culpa é de quem? De Deus. Ia falar de Deus. Eles estão acusando Deus. Em vez de... Não tem nenhuma proposta deles para dizer, Senhor, olha, sabe, vamos conversar, não tem um jeito pra gente? Não, não tem. É só ali acusar Deus. O Senhor fez isso, o Senhor, por quê? Porque eles acreditaram no que Satanás tinha dito. Ou seja, Deus é egoísta, ele não é essa pessoa, ele não é amor. Aí Deus fala, não, vamos fazer diferente. Eu morro, entrego o filho no lugar de vocês não pagam o preço do pecado. Adão, você ainda continua lavrando a terra. Eva, você vai ter filhos. E no fim das contas, eu pago o preço. O salário do pecado é a morte, então eu pago o preço. Então, a pergunta natural de qualquer ser humano, não digo aqui, lógico, né, nem querendo, pelo amor, né, acrescentar qualquer coisa ali, mas é dizer assim, o que eu vou ter que fazer para isso aí? Quanto custa? Não custa nada, é de graça. E detalhe, eu vou julgar e vou te defender de mim mesmo.
Então fica um negócio tão, às vezes, tão Parece absurdo. utópico, parece às vezes. Por isso que um dos casos mais sábios que já existia escreveu assim, ó: onde sobrou pecado, onde abundou o pecado, superabundou graça. Não tem como explicar isso aí. Não há uma palavra humana. Sabe? É porque Deus amou o mundo. Tá, qual é o adjetivo? João, qual que é o adjetivo? Amou o mundo fantasticamente, gloriosamente, poderosamente, extraordinariamente? Tá? O Espírito Santo estava inspirando João. Não há palavra humana para qualificar isso. Amou de um jeito que deu o filho. Então, assim, que juiz é esse? Me julgue. Às vezes eu leio esses salmos da vida e eu falo assim: sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal no meu viver. Mas tem uma arrogância de Davi. Mas sabe o que acontece? É que provavelmente tem. Mas ele sabia que se achasse ia ser perdoado na sinceridade de um arrependimento. Que Deus é esse? Que ser é esse? Que é, assim, escancarado para nós no livro de Salmos, através da vida desses homens que escreveram. Quem é esse? Que reina sobre tudo, que nem você falou agora, pastor. Ele não precisa da gente, assim, mas ele precisa porque ele ama. Então, não simplesmente você olhar e falar assim: ok, o Senhor é meu rei, sou teu súdito, não sou nada, estou aos teus pés, faça de mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, no fim está tudo certo. Tudo certo. Porque esse rei, ele tem autoridade para ser. Ele deve ser. Não pode ser outro. E no fim de tudo, todo mundo vai dizer o quê? Deus é justo. Até quem está condenado. Ele é justo. O que não dá para falar. Ele é justo. Eu estava analisando, ouvindo o pastor Alexandre falar aqui, lembrando de algumas questões, né? O ser humano, ele promete e não cumpre, né? A gente é meio assim. A gente, às vezes, quantas mulheres já ouviram ali no casamento ali: vou ser feliz com você para sempre, vou te fazer feliz para sempre, e acabou, né? E Deus não. Deus prometeu assim: eu vou fazer você feliz. Deus criou a gente para fazer a gente feliz. E no final da história desse mundo, e isso o livro de Salmos declara, né? A gente voltando para a questão do livro de Salmos. O livro de Salmos declara essa questão profética, essa questão da trajetória. Ele vai fazer o ser humano feliz. E pegando um gancho da semana passada que a gente estudou, falando sobre o aspecto de Salmo, de abrir o coração para Deus, eu penso assim: como a gente deveria aprender bastante sobre essa questão da aliança, da promessa de Deus e da autoridade de Deus como líder supremo. Por quê? Porque qualquer coisa que acontece aqui nesse mundo, a gente desanima. Assim, né? De modo geral. Poxa, aconteceu tal coisa, parece que Deus está... E se a gente parte do princípio que Deus está conduzindo tudo, que ele, como a gente falou agora há pouco, que ele é autoridade acima de qualquer reino, nação, de um fato ruim que acontece na nossa vida, a gente deveria obrigatoriamente ser mais tranquilo. A gente deveria ser. Só que a gente parece que insiste em querer fugir desse aspecto. Deus, eu criei você para fazer você feliz, tá? Você fugiu do caminho, Adão e Eva fugiram? Não tem problema. Eu vou fazer. Então confie em mim que eu estou conduzindo tudo. Mas nesse processo a gente foge. A gente desconfia de Deus, a gente desanima. Então, fechando a minha fala, Deus prometeu fazer o ser humano feliz e esse Deus de aliança vai cumprir fazendo o ser humano feliz. E é isso que a gente tem dentro do nosso coração. E tranquilizar o nosso coração. Né? Seus testemunhos são fiéis, como diz na lição de quinta. Pra gente terminar. Eu acho legal o contexto. O ser humano tem um costume de dizer assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Deus é o contrário. Faz o que eu faço, porque você vai fazer também o que eu falo. Deus, ele é fiel, principalmente sobre o testemunho dele. Eu sou santo, e Paulo diz: sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Então, como que eu posso trabalhar essa questão do testemunho, nós sermos fiéis, testemunho de Deus? E cada um já pode terminar dando uma mensagem final para os nossos amigos que estão nos assistindo. É interessante que a lição vem falando sobre um Deus criador, um Deus que está reinando, um Deus que é juiz e um Deus que tem as suas leis, né? Tem os seus testemunhos.
E a lei de Deus, ela nos revigora a alma, como diz o salmista. Elas são importantes porque elas nos guiam aqui nesse mundo. E não somente, né, a lei, os 10 mandamentos. Tudo aquilo que Deus ele nos ordena em suas palavras são para o nosso bem, né? As leis físicas, sociais. Então, nós vemos um Deus que ele é zeloso pela sua lei. Porque essa lei, ela fala muito sobre o seu caráter, né? É o caráter de Deus transcrito em forma humana. Então, Deus nos coloca certos limites para que nós não soframos, né? Mas é interessante que esse Deus, mesmo poderia executar a sua lei, né? Não, você errou ali, agora é justiça, né? Mas ele é um Deus misericordioso também. É um Deus que nos atende em nossas necessidades. Enquanto você perguntou o que a gente poderia falar, né, no finalzinho aqui, eu estava pensando, né? Vamos nós aqui. Nós não somos melhores do que ninguém, obviamente, sabemos disso. Mas imagina se não fosse Deus na nossa vida, onde a gente podia estar agora? Numa sarjeta na rua aí, né? Se a gente está tendo o privilégio de falar isso agora, é por causa de uma coisa que eu acho que todo mundo poderia dizer aqui, olha, provai e vede, bem-aventurado o homem que nele confia. Prova a Deus. Prova. Se o que a gente está falando aqui é a autoridade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus não é verdade. Como fazer isso? Aí é uma questão individual. Quem está acompanhando a gente fala assim, tá bom, eu vou aceitar isso. Eu vou aceitar provar isso de Deus. Eu vou aceitar buscar isso de Deus. Todos nós aqui já passamos por lutos e passamos por lutos. Quem está acompanhando também. Mas eu acho que a gente poderia, em algum momento aqui, se tivéssemos tempo para isso, se fosse o caso, contar testemunhos da nossa vida que validam isso. Que a gente provou a Deus, que a gente buscou a Deus. E feliz o homem que confia nele, porque Deus, ele promete, ele cumpre, ele cuida. E se a gente está de pé aqui agora, né, no sentido da palavra de que estamos firmes ainda, é porque Deus sustenta aquele que confia nele. Então é essa certeza que eu queria que a gente tirasse da lição essa semana. O Deus que é autoridade, o Deus que promete e cumpre, é aquele que chama a gente para confiar, provar ele, e ele vai cumprir na nossa vida também. Contra fato não há argumento, né? Então é assim, ó. Para mim, tendo como base exatamente isso que eu acabei de ouvir dos amigos aqui. A pergunta é simples para mim, até de uma forma tão racional. Quando você seguiu a lei de Deus e os testemunhos, que sofrimento trouxe isso para a sua vida? Quando você não seguiu a lei de Deus e os testemunhos, que sofrimento trouxe isso para a sua vida? Eu acho que aí não vai ter argumento contra a resposta, porque para mim ela é óbvia. Seguir a lei de Deus e os testemunhos é sinônimo de se libertar da dor e do sofrimento. Não significa que o mundo é um mar de rosas. Significa que Deus te acompanha em todo o processo. Agora, quando você rejeita isso, você está sozinho. Não tem ninguém. Então, para mim, é uma questão até de sensatez, sabe, professor? Assim, e como eu sou insensato, levando em conta o que você falou. Uhum. Nossa, isso está escancarado na minha vida. Você falou dos testemunhos, nossa, escancarado de Deus. Tá vendo? Quando você seguiu, não foi bom, eu não fui fiel. Então, quando você não seguiu, eu não pude atuar. Você sofreu. Então, segue. Né? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Não está no livro de Salmos, né? Mas esse é o dever de todo homem. Mas podia estar. Filho de um salmista. Vai. Tá valendo. Tá valendo. Muito bem, queridos. Eu agradeço a vocês pelos momentos que passamos aqui. Deus seja louvado. Chegamos ao fim de mais uma lição da nossa querida e amada Escola Sabatina. Peço a você que coloque o teu coração diante do Senhor, coloque o temor de Deus na tua vida e tenha certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer o melhor para você e para todos aqueles que você ama. Vamos terminar com uma oração? Pastor Fábio, o senhor pode orar para nós? Posso orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque cada vez que a gente se encontra aqui, a gente consegue acreditar ainda mais na tua condução da nossa vida. Amém. Nós continuamos nos colocando em tuas mãos e pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre cada telespectador, ouvinte, aquele que acompanha, sobre cada lar representado, sobre a nossa vida, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim
Lembrando da nossa lição, o livro de Salmos, você tem muita coisa para aprender, para você colocar em prática e ensinar as pessoas. Lembre-se que a nossa escola sabatina ela é viva e por isso que você está aí fazendo a diferença na sua igreja. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.